Oiê! Hoje tá muito frio e hoje é segunda-feira, eu tô no meu horário de almoço e eu já quero postar esse vídeo logo que eu terminar de gravar. Então vou tentar fazer de tudo pra não ter cortes. Queria contar um testemunho. Geralmente eu trago vídeos de reflexão, mas hoje eu quero contar um testemunho do que aconteceu ontem. Esse fim de semana nós teríamos, na verdade ontem mesmo, o nosso culto das crianças, né, do Ministério Infantil da Batista Kids. E a gente passou 2 semanas intensas correndo atrás de tudo, para achar tudo, fazer tudo perfeito. Entramos em propósito, jejuamos, oramos, ensaiamos peça, ensaiamos apresentação no louvor, tudo assim. E aí, sexta e sábado foram dias intensos que nós ficamos arrumando toda a decoração que teria no culto. E o tema era divertidamente, e o tema do culto, o tema que eu digo visual, né, que era divertidamente. Então tudo colorido, tinha as coisas de divertidamente, e o tema do culto era Jesus no controle. Então Jesus lá na mesa do controle das emoções. E tava todo mundo muito ansioso. O primeiro culto da Batista Kids em 19, 16, não sei quantos anos tem a minha igreja, não me recordo agora, mas é por aí. Não temos 20 anos ainda, isso eu tenho certeza. Eu acho que são 16 anos tem a minha igreja. E aí, gente, tava todo mundo muito ansioso. E aí nós chegamos na igreja, abrimos a porta, e aí o que acontece? Quando você abre a porta da igreja, tem assim o hall de entrada, e aí tem uma porta de vidro preta antes de entrar no templo. E aí eu olhei por essa porta e falei, nossa, que lindo, porque como eu fui embora 1 hora antes de terminarem a decoração, então eu não havia visto como tinha ficado as disposições dos balões nos corredores, tudo organizado, finalizado. E aí eu falei, nossa, que lindo que ficou! E abri a porta. E aí nisso que eu abri a porta, o meu melhor amigo veio do meu lado e ele falou assim, não, o que é aquilo branco? Eu não deixei aquilo branco ali. E aí quando a gente andou um pouco mais, gente, tava tudo destruído. Uma árvore caiu durante a noite no teto da nossa igreja, numa parte assim do telhado, e arrancou as telhas, arrancou o forro, né, quebrou o forro, e aí uma das caixas de som que ficavam presas ao teto caiu, destruiu tudo. E eu olhei aquilo e eu fiquei, tipo, tudo bem, é o inimigo, é uma prova, vai passar, a gente vai limpar a igreja correndo e vai ter culto. Só que aí ligamos pro pastor e ele falou, não vai ter culto, não tem condições, super perigoso, Deus já deu o livramento. E aí na hora todo mundo começou a pegar vassoura, rodo e limpar ali a igreja, sabe? E aí eu tava ali no altar limpando com rodo assim, empurrando os troncos de árvore, os vidros que tinham quebrado. E aí eu comecei a chorar. Porque eu fiquei triste, né, gente? O ser humano fica triste quando algo não dá certo ou sai do nosso controle. E aí tem um profeta lá na minha igreja, ele veio e falou assim, não chora, porque nós devemos agradecer por Deus já ter nos dado livramento e não ter ninguém aqui. E aí, logo depois, quando o pastor chegou e a gente limpou toda a igreja, meu pai ligou pro bombeiro vir retirar a árvore, o meu pastor compartilhou que uma irmã da igreja tinha tido um sonho há 3 anos atrás, que uma árvore caía na igreja e matava muitas pessoas. E aí o meu pastor comentou que já havia falado, né, com o vizinho sobre aquelas árvores que estavam perigosas e ele não tomou nenhuma provisão. E aí ele falou,
falou, né, que esse homem não cortou essas árvores, então a qualquer momento poderia ter acontecido isso. A gente descobriu umas outras coisas também que não vem ao caso, mas o Senhor nos livrou, porque ali no sonho daquela irmã muitas pessoas saíam mortas, mas não havia ninguém na igreja quando a árvore caiu. Então o Senhor sabe de todas as coisas, e foi o que o pastor falou. Obviamente o Senhor poderia ter colocado a mão e ter evitado que aquela árvore caísse ali, mas tudo acontece nos planos de Deus. E eu fiquei muito chateada assim, mas logo depois muitas pessoas vieram falar comigo, com as outras professoras da escolinha, falando: não fica chateada, porque, como já diz na palavra, né, a honra da segunda casa será maior do que a primeira, e Deus está no controle de tudo. E uma das palavras que eu li muito essa semana foi sobre 1 Pedro, né, 5:7, que é sobre lançar a nossa ansiedade no Senhor. Então, como o testemunho que eu queria trazer, na verdade, é sobre toda essa situação que aconteceu e o tema do nosso culto, que era Jesus no controle. Então, por mais que muitas vezes nós fiquemos chateados e tristes por algo que saiu do nosso controle, antes desse algo acontecer, Jesus já estava no controle de tudo, e Ele fez muita coisa por trás, assim, dos nossos olhos, sabe? Muita coisa que a gente não viu, para nos livrar, nos guardar. E a igreja está em movimento, a igreja está crescendo. Igreja que eu digo não a minha igreja, o evangelho, os discípulos de Jesus. E obviamente que Satanás e o mundo espiritual não vão estar felizes com isso, mas nós temos que levar para o nosso coração que quando essas coisas acontecem é para mostrar que nós estamos fazendo certo. Então, o que nós podemos tirar de lição dessa situação é que, independente de algo ter dado certo ou ter dado errado, é ter visto a mão e o controle do Senhor acima de tudo. Então, ter visto que o Senhor guardou a nossa vida, o Senhor nos livrou, e principalmente livrou a vida de tantas outras pessoas e de crianças que estariam naquele local. Foi um vídeo curto, mas um testemunho muito especial para mim, e que nós possamos seguir e espalhar o evangelho de acordo com o que o Senhor nos chamou, que nada nem ninguém venha nos parar, nos afligir, e que Jesus esteja no controle não só da nossa vida, mas das nossas emoções. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você esteja debaixo da graça dele todos os dias, e até o próximo vídeo.